Ao mesmo tempo em que a Microsoft dava adeus ao Windows 10 no dia 14 de outubro, a empresa começou a falar mais abertamente sobre o futuro que deseja para o seu sistema operacional. Nas palavras de Yusuf Mehdi, eu não sei como é que pronuncia esse nome, mas ele é chefe executivo da Microsoft, vamos reescrever todo o sistema operacional ao redor de IA e construir o que se tornará verdadeiramente o PC de IA. Esse último termo talvez seja melhor traduzido como PC inteligente e indica muito bem o caminho que a Microsoft quer trilhar a partir de agora. Por isso, no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre as novidades que a Microsoft está trazendo para o Windows 11 e discutir que caminho é esse que a empresa quer seguir a partir de agora. Mas antes, uma palavrinha do nosso patrocinador. Chave do Windows no precinho e sem dor de cabeça é na gvgmol.com. Se você usar o nosso novo cupom AG25, que dá 25% de desconto em todo o site da GVGMOL, o Windows 11 Pro está saindo por R$ 137,00, o Windows 11 Home por R$ 121,00 e tem também o Windows 10 LTSC por R$ 66,00. A instalação é simples e descomplicada. Depois do pagamento, você vai receber o código do produto na página de pedidos, você insere esse código no sistema operacional compatível e imediatamente o seu Windows será ativado. Os links da GVGMOL estão na descrição do vídeo. 2 dias depois do fim oficial do suporte do Windows 10, a Microsoft anunciou mudanças que, se a gente parar para pensar, eram quase inevitáveis. Eles vão começar a empurrar a inteligência artificial no Windows 11 de uma forma nunca vista antes. O que vai ocorrer é que durante os próximos meses a Microsoft está prometendo que recursos de IA que antes eram do Copilot Plus serão integrados no Windows 11 padrão. Antes, para ter acesso a esses recursos, você tinha que comprar um computador que fosse certificado com Copilot Plus, que basicamente são máquinas que têm hardware dedicado para processamento e aceleração de IA. Algumas das funções de IA mais avançadas vão ficar exclusivas para máquinas Copilot Plus por precisarem de hardware dedicado para rodar bem, mas em geral o resto vai para o Windows 11 normal. A empresa quer transformar a IA no centro da experiência do Windows 11. O título da postagem no blog oficial do Windows deixa isso claro, transformando todos os PCs com Windows 11 num PC inteligente. Talvez eles estejam tentando dar um empurrãozinho que só uma mega corporação de $1 trilhão consegue fazer para que uma tecnologia finalmente dê o retorno financeiro que deveria dar. Até porque eles investiram centenas de bilhões de dólares em IA e a gente sabe que esse mercado todo até agora ainda não viu esse retorno acontecer. Talvez se a Microsoft começar a empurrar para o usuário, tornar aquilo ali a experiência padrão, pelo menos em parte esse mercado aí começa a deslanchar como eles querem. Seria a indústria forçando a demanda, né, por uma tecnologia que até agora, embora tenha muitas utilidades especializadas, ainda não se justificou para o público geral como tendo ali um aplicativo, uma função que todo mundo precisa usar e que justamente daria o retorno financeiro que eles tanto querem. Mas beleza, na prática, o que é um PC inteligente? O que muda a partir do momento que eu apertar o botão para ligar o computador? No blog oficial do Windows a gente tem algumas respostas. Lá é dito que um PC inteligente deve ser capaz de fazer 3 coisas. Primeiro, você deve conseguir falar com ele de forma natural e ele conseguir te entender. Segundo, ele deve ver o que você vê e conseguir te ajudar. E terceiro, ele deve conseguir executar ações por você. Vamos aprofundar um pouquinho em cada um desses tópicos e ver como eles se relacionam entre si para transformar o Windows 11 numa máquina inteligente, entre muitas aspas. Vamos voltar aqui um pouquinho novamente para o chefe executivo da Microsoft. Segundo ele, hoje as pessoas estão falando através de seus computadores. Eu acho que essa mudança para falar com o computador e falar para o computador vai acontecer e nós veremos essa coisa decolar de verdade. Ele também diz que a interação pode ser por texto, mas que digitar pode ser tedioso e consumir muito tempo, especialmente se você estiver fazendo prompt para o computador executar alguma coisa. Então vai ter ali tentativa e erro, que é mais fácil você estar falando do que estar digitando. Me preocupa bastante essa visão da Microsoft de que o futuro é você estar ali conversando com o computador. Na matéria do The Verge, em que eles justamente estavam comentando sobre as mudanças que o Windows 11 vai sofrer com a integração de IA, eles estavam falando com esse chefe executivo e foi apresentado que um dos dados que levaram a essa conclusão que as pessoas gostam de falar com computadores são bilhões de minutos de conversa no Teams. Só que não faz sentido, cara. O Teams é um programa para você fazer reunião,
para você se reunir com colegas, e é muito diferente você estar usando o computador para isso e você querer conversar com o computador. Não faz o menor sentido. Pra mim, parece que o pessoal da Microsoft esqueceu o fracasso retumbante que foi a Cortana e nem faz tanto tempo assim. Em 2023 foi substituído pelo Copilot, que inclusive é a forma que você interage com os agentes de IA que a Microsoft está implementando a partir de agora. Esse termo agente de IA é muito importante para você entender o que a Microsoft quer com essa nova experiência do Windows 11 com inteligência artificial. Basicamente vão ter agentes que vão realizar funções para você, e esses agentes vão ter alguns especializados e outros mais gerais. Eles falam até de um agente Manus, que seria justamente a inteligência artificial mais geral do Windows. A ideia é que o computador, em vez de ser uma ferramenta que você senta na frente dele e faz o seu trabalho, ele se torne um assistente em que você pode delegar funções, delegar ações e ele vai executar para você. Eu tenho minhas dúvidas se isso tem como funcionar, mas pelo menos por enquanto o Copilot é um programa independente no Windows que você pode desinstalar, pode desativar, e eu espero que a Microsoft não impeça a gente de fazer isso, de desativar no futuro. Porém, a grande coisa que vai mudar para tornar a sua comunicação mais espontânea, mais natural com o seu computador, ou melhor, com o seu Windows 11, vai ser uma função do Copilot que a partir do momento que você ativa, basta dizer "Hey Copilot" e pedir para ele fazer algo que vai ser executado para você. Mais ou menos como nessa propaganda aqui. Hey Copilot, how do I go there? What sort of thrust does this thing have on it? Hey, Copilot, that's a cool mic. What is it? That's the HyperX Quadcast 2S. I hate writing about myself. Help me turn my portfolio into a bio. Inspired by her. Imagina você chegar no seu trabalho e ter dezenas de pessoas conversando com os seus computadores. Vai dar muito certo, não vai ter problema nenhum, um computador não vai ouvir o outro. Não, vai ser de boa, vai ser perfeito. Confie em você, Microsoft. Nesse momento deve ter gente dizendo: ah, mas comando de voz já existe faz muito tempo, desde a Cortana. Realmente, só que comando de voz exige uma sintaxe muito específica, tipo abrir Word, abrir Spotify. Com o Copilot e agentes de IA dá para você fazer frases mais contextuais, tipo abrir o último documento do Word e corrigir o texto para mim. É uma frase que ela não é um padrãozinho que vai executar um comando. Na verdade, a IA vai conseguir entender o contexto e executar aquela tarefa para você. Pelo menos é o que a Microsoft está prometendo. Já deu para entender como é que a Microsoft vai fazer com que a interação com o computador se torne mais natural. Porém, para fazer o que você quer de uma forma mais precisa, você vai precisar que o computador veja o que você está vendo. E é para isso que existe o Copilot Vision. Basicamente, você dá autorização para o Copilot enxergar o que está na sua tela. Ele não pode interagir, mas ele pode dar dicas, pode entender mais contexto do que você quer fazer e a partir disso gerar tutoriais, destacar partes na tela para você clicar e por aí vai. Segundo a Microsoft, os dados que o Copilot vê não vão ser usados para fins indevidos, acredite quem quiser, e a IA só vai enxergar durante aquele período de tempo que ele estiver executando uma função para você. No resto do tempo vai estar desativado, acredita quem quiser também. Só falta uma coisa para fechar essa grande revolução do uso do computador no século XXI, segundo a Microsoft, que é o computador conseguir executar as ações no programa por você. O Copilot Vision, ele não consegue executar nada, ele consegue enxergar e através disso te dar dicas, tutoriais, te guiar, mas para executar mesmo ações diretamente no programa, você precisa do Copilot Action. Um exemplo que a Microsoft dá de uso do Copilot Action é pedir para ele corrigir a orientação de fotos numa pasta e também deletar as fotos repetidas, que de fato é uma ação bem chatinha e que às vezes demanda bastante tempo. Quando você faz isso, o Copilot abre uma janela de chat onde ele mostra o que ele está fazendo e você pode interromper a qualquer momento, e também ele pode pedir novos comandos, pode pedir novas permissões de acordo com a execução da tarefa. Assim como o Copilot Vision, o Actions pede permissão para fazer qualquer coisa e ele roda numa conta separada e também num espaço de trabalho isolado do seu para que ele acabe não ferrando com o seu computador se der algum problema. Depois de passarmos por todas essas mudanças no Windows 11 para colocar IA no centro do sistema operacional, eu pergunto para vocês, parece ou não parece que a Microsoft está tentando empurrar IA de qualquer jeito para a gente? Eu particularmente fico bem triste com o caminho que eles querem seguir.
Eu acho que o próximo Windows, ou até mesmo a melhoria do Windows 11, seria tirar um monte de porcaria que tem no sistema operacional, em vez de colocar mais porcaria. E quando a gente pega as peças que estão sendo soltadas aqui e ali, e a gente vê como elas estão se encaixando, o negócio é meio complicado. Tem um vídeo no canal oficial do Windows, em que eles falam que a visão de futuro da Microsoft, que seria a grande revolução justamente, você dar ordens pro computador e ele executar. The world of sort of mousing around and keyboarding around and typing will feel as alien as it does to Gen Z to sort of use DOS. E hoje em dia, a gente vendo com essas mudanças que eles estão trazendo para o Windows 11, é esse caminho que eles querem seguir mesmo, de a IA ser o centro do sistema operacional. Eu não consigo ver como falar Hey Copilot, abra o Word, seja mais prático do que clicar no ícone do programa na barra de tarefa. Eu não consigo me convencer disso. E muito menos abrir mão do controle do computador para deixar o IA fazer tudo para mim, captando os meus dados, sabe-se lá fazendo o que com eles. Não que eu ache todas essas novidades inúteis, eu acho que, por exemplo, na questão da acessibilidade, poder conversar com o computador, ter uma inteligência te ajudando a executar tarefas pode ser muito útil. A minha questão é uma preocupação de termos futuramente um Windows 12, por exemplo, em que tudo gira ao redor da IA a ponto que você não possa mais desativar e a experiência padrão do programa, a usabilidade dele seja todo construída ao redor de IA. E o Windows 11, nesse momento, é justamente um laboratório de testes que eles estão fazendo para o futuro sistema operacional. E, novamente, não é que não possa ter essa opção, eu só não queria que fosse a opção padrão, fosse o design todo de um sistema operacional ao redor disso. E a gente está vendo que eles estão fazendo isso com o Windows 11 agora, e provavelmente num futuro sistema operacional vai ser ainda pior. Enfim, isso é a minha opinião, galera. Vocês podem comentar aqui embaixo o que vocês acham dessas mudanças, o que vocês acham desse caminho que a Microsoft está querendo seguir para o computador pessoal, para o computador que a gente tem em casa. Comenta aqui embaixo, porque discutindo, conversando, a gente pode até chegar a conclusões diferentes sobre todos esses temas. Mas tudo de forma saudável, sem tratar mal o coleguinha, vamos todo mundo de forma educada debater, conversar, moldar a nossa visão sobre o que está acontecendo nesse mercado de PC. Como sempre, um agradecimento especial para os membros aqui do canal, que é quem ajuda a gente a fazer isso aqui acontecer. Se você tiver condição financeira, se torne membro também. E se não tiver, só interage aí com like, comentário, que já ajuda demais. É isso, galera. Falou, até o próximo vídeo.